Boa noite, pessoal. Professor Daniel na área. Já aqui vou trazer para vocês uma aula sobre o editor de texto que estamos trabalhando na nossa disciplina, que é tanto o WPS Office quanto o LibreOffice, ok? Por que nós estamos usando essas duas versões de programa? Novamente explicando, nós não temos a licença ainda para instalar o Microsoft Office no computador que estamos usando no laboratório. Além disso, alguns computadores que estão no laboratório estão equipados com Linux, onde o Microsoft Office não roda, né? Pelo menos a princípio. Então, vou novamente trazer uma introdução a esses programas para reforçar alguns conhecimentos que precisam ficar fixos ali para a galerinha que está com uma ligeira dificuldade de lembrar onde que a gente faz determinadas configurações. Tá, ok? Então, eu vou manter aqui abertos os dois programas. Tá? Vocês podem ver, apesar de eu estar em ambiente Linux, né? Sim, o WPS Office que estamos usando no Windows tem versão para Linux, né? Que inclusive vai ser atualizado para o laboratório. Né? E a explicação para usar o WPS Office é a sua similaridade com o Microsoft Word, né? Que eu tenho aqui três programas que rodam dentro do WPS Office. Nós temos o WPS Writer, WPS Spreadsheets e WPS Presentation, além do WPS PDF, que é um leitor barra editor de PDF. Mas para editar muitas páginas de PDF é preciso pagar pela licença Pro do WPS. Ok? Então veja, eu estou aqui, por exemplo, com o WPS Writer, né? É uma interface ligeiramente diferente do Windows, né? Mas segue o mesmo princípio. Só que no WPS Writer, do WPS aqui do Linux que eu estou usando, os programas não são tipo tudo em um, igual é lá no Windows, né? Tem uma questão a ver com a instalação da tradução para português do WPS Office, que nativamente para o Linux não tem uma tradução, né? Então a gente baixa um pacote de idiomas e instala, só que aí ele dá problema com um pouquinho de acentuação. Aí o que eu resolvi fazer? O que eu faço? Em vez de eu fazer ele ser um programa tudo em um, igual é no Windows, né, eu uso ele separadamente. Então, se eu quiser abrir editor de texto, eu vou abrir o WPS Writer. Se eu quiser fazer planilha, eu vou fazer uso do Spreadsheets. E se eu quiser trabalhar com um slide, eu vou trabalhar com o Presentation. Ok? Então, aqui é o seguinte. Eu venho aqui, novo separador. E aqui eu tenho o programa aberto na área de trabalho. Né? Então, as mesmas guias, os mesmos comandos, a interface é ligeiramente diferente. Tá? Quem está no Windows, por exemplo, lá, agora o WPS não mostra mais os estilos abertos assim, ele mostra um botão chamado Styles, né? Aí esse Style você clica, ele expande, ele abre esses menus aqui e mostra todos os títulos que você tem para o seu documento, tá? Mas o funcionamento do programa não muda, tá? A questão da interface dele também não vai mudar. Pode ver aqui a folha. Repara que eu não estou exibindo a régua agora, né? do programa. Então veja que a interface do programa em relação ao Windows não mudou tanto, né? Você tem aqui as mesmas ferramentas que eu mostrei na aula. Nós temos lá os botões colar, cortar, copiar, pincel de formatação. Aqui a parte de parágrafo, né? A parte das fontes, onde eu escolho a fonte do texto. Né? Então bem aqui eu vou escolher, né, a fonte do texto que eu vou usar, o tamanho, né, do texto. Aqui os estilos negrito, itálico e sublinhado. Aqui o texto taxado. Aqui os textos sobrescrito e subscrito. Né? Aqui eu tenho efeitos de texto, como Word Art, por exemplo. Aqui eu tenho destaca texto, né? Cor de realce, cor de fonte. Né? Eu tenho aqui aumentar e diminuir a fonte. Eu tenho esse aqui, a borracha, que limpa a formatação. Né? E eu tenho aqui o botão para adicionar maiúsculas ou minúsculas no meu texto. Tá? Então, só para revisar alguns conceitos básicos da aula, para que serve, por exemplo, esses botões aqui? Colar, recortar, copiar. Como eu mostrei lá no programa no computador, tá? Nós temos aqui os botões da área de transferência. Então, eu vou pegar, vou inserir um texto aqui, para vocês verem. Né? Aí vou colocar aqui, vou colocar assim, ó, né? Texto para copiar. Né? Texto para copiar. Texto para recortar. Tá? Então aqui, ó, eu vou formatar esses textos aqui,
Veja que a fonte padrão dele tem tamanho 10, então tá uma fonte bem pequena. Eu vou usar a fonte tamanho padrão 12, que é o padrão BNT, né? Aí aqui, ó, vou escolher aqui algumas fontes. Eu instalei aqui no meu sistema Linux algumas fontes que são usadas no Windows também, né? Então tem uma série de fontes que eu instalei, algumas para eu trabalhar com arte gráfica, né? Então eu vou colocar nosso padrãozinho, fonte, tá? Temos a fonte Arial ou Times New Roman, segundo a BNT, né? Então eu vou usar aqui uma fonte Arial mesmo, tá? Então, isso daqui, para todos os efeitos, isso aqui é copiar. Eu seleciono o texto aqui com o mouse, tá? Clique com o mouse na frente do texto aqui, ó. Você pode inclusive trazer ele aqui, ó, o mouse para a esquerda do texto. Quando ele apontar aqui para a direita, é só dar um clique e ele seleciona o texto. Aí aqui eu posso, né, copiar o texto, né? Copiou, ele foi para a área da memória. Aí eu venho aqui, venho no botão colar. E aí, tá aí, ó, texto colado. Já o texto recortado, acontece isso. Eu recorto ele de um lado, né? Eu recorto ele de um ponto, aí eu vou no outro ponto do texto e colo. Então, em vez de ele deixar uma cópia, ele move o texto de lugar. Então, essa é a diferença entre recortar e copiar, certo? O pincel de formatação serve para quê? Né? O pincel de formatação serve para a gente formatar um determinado texto. Por exemplo, vou colocar aqui um tamanho 16 com negrito, por exemplo. Aí eu quero copiar esse efeito de texto aqui, essa formatação, para os outros dois textos. Então eu venho aqui, deixo o texto que eu quero copiar formato, digamos, deixo ele ativo aqui. Aí eu venho aqui no pincel de formatação e aí eu aplico no texto de baixo. De novo, ó. É só clicar, selecionar o texto e soltar o mouse e aí ele copia, né, o formato. Ok? Beleza? Então, ó, aqui, ó, já deu para ver quando que eu ativo, por exemplo, textos em negrito, texto em itálico, texto em sublinhado, né? Aqui, por exemplo, nós temos os botões de alinhamento de parágrafo, tá? Então temos um parágrafo alinhado à esquerda, temos como alinhar, centralizar, desculpa, temos o alinhado à direita e temos o justificado, né? Então aqui, ó, o que é? Vou mostrar para vocês rapidamente o que é um texto justificado. Qual a diferença entre essas quatro justificativas de texto aí, né? Então aqui, ó, já vou limpar o formato aqui. Tá? Opa. Aí, vou usar aqui o tamanho 12, tá? Sempre trabalho com 12 e vou usar Arial aqui, tá? Beleza. Aí aqui, ó, eu vou digitar um texto, né? Os programas, né, WPS Office e LibreOffice se apresentam como boas alternativas ao uso do Microsoft Word, né? Do Microsoft Office, na verdade, né? Ambos os pacotes, né, contam com editor de texto, né, planilhas eletrônicas e, né, editor de slides, tá? E ambos são gratuitos. Eu coloco aqui que o WPS tem uma versão paga. Beleza. Então, ó, isso daqui, se vocês notarem bem o texto aqui, ó, ele está perfeitamente alinhado aqui à esquerda, mas à direita, vocês veem o desnível aqui, ó. Então esse texto, por padrão, ele está alinhado apenas na parte esquerda da tela, tá? Ou seja, está alinhado à esquerda, tá? Então aqui a gente pode ver alinhar à esquerda, centralizar, alinhar à direita e justificar. Então veja a diferença quando a gente, por exemplo, justifica o texto. Eu só preciso clicar no meio do parágrafo e clico aqui em justificar. Pronto. Repare que tanto aqui quanto aqui
está alinhado. Então nós temos o alinhamento perfeito à esquerda e à direita. Isso é texto justificado. Tá? Aí aqui eu tenho, por exemplo, centralizar. Então eu posso colocar, por exemplo, um título no meu texto. Colocar aqui, né? Alternativas ao Microsoft Office. Beleza. Aí eu posso pegar, por exemplo, esse texto, esse título meu, eu posso centralizá-lo para que ele fique, né, no centro da página como um título de texto. Entenderam? Então essa é a diferença entre alinhar os textos à esquerda, ao centro, à direita e centralizado. Aqui também nós temos outros botões, como por exemplo, né, vocês podem ver que eu tenho aqui, ó, texto distribuído, e eu tenho aqui, por exemplo, espaçamento entre linhas. Né? O texto distribuído, ele distribui o texto ao longo da folha. Né? Por exemplo, vou colocar aqui, ó, texto distribuído. Ele vai usar todo o espaço da folha. Né? Aqui, ó. Então, de uma ponta a outra da folha, ele vai calcular o espaço entre as letras. Tá? Não é muito usual, mas a função está aí. Tá? Outro botão que vocês vão ver, além dos botões de alinhamento, é o espaçamento entre as linhas. Tá? Então, eu posso, por exemplo, selecionar o parágrafo que eu digitei, aí vir aqui em espaçamento entre linhas e colocar, ó, espaçamento de um e-mail. Aí, ó. Veja que a linha está mais espaçada, né, e perfeitamente alinhado. Inclusive, uma das normas da BNT é que os textos de trabalhos científicos, por exemplo, sejam alinhados aqui, sejam justificados, perdão, e o espaçamento entre linhas deve ser de 1,5, uma linha e meia. Então você pode ajustar isso no botão, né, alinhamento de texto. Ok? Aqui vocês têm, além disso, marcadores de numeração, né? Aqui, ó, para iniciar uma lista. Aqui você tem uma lista ordenada e uma não ordenada. E aqui você tem diminuir recuo e aumentar recuo. Tá? Agora eu vou fazer uma pausa e mostrar a comparação deste programa com o LibreOffice que a gente também está usando no laboratório. Então vamos lá. Eu vou aqui no meu menu. Reparem que eu estou usando o Linux, o mesmo que está no laboratório. É um Linux Mint, né, com uma interface Cinnamon. Aliás, eu estou gravando uns vídeos de Linux para disponibilizar para vocês, vai ficar muito legal. Tá? Vocês vão poder ter uma bela visão do sistema. Né? Aí vem aqui em escritório, aí eu venho aqui e procuro o LibreOffice Writer. Tá? Aí, ó, esse é o programa que eu vou usar. Tá? Então, ele já está configurado para abas, mas ele vem geralmente configurado assim. Ó. Tá? Vem aqui, ó. Ele vem geralmente configurado dessa forma, que lembra a forma clássica dos editores de texto. Até meados de 2006, mais ou menos, antes de surgir o Microsoft Office, chegar na versão 2007, os programas da Microsoft eram dessa forma. Eles tinham uma barra de menus, né? Eles tinham os ícones distribuídos aqui, né? E no caso do Word, a folha aqui embaixo, né? Então, por exemplo, se a gente for procurar lá, por exemplo, o Word 2003, por exemplo, ele tinha este formato aqui, ó, Word 2003. Né? Vou tentar achar uma interface dele. Olha como ele era. Né? Ver se eu acho ela com bastante ênfase. Ó. Esse era o Word na versão 2003. Né? Ó, como ele era antes. Ele tinha aqui a barra de menus e tinha essas barras de ferramentas aqui, né? A partir do Word 2007, né, é que ele mudou, né, para esse que nós chamamos, que a Microsoft chama de Ribbon, né? Então ele transformou o sistema que antigamente era no menu do Office 2003, né, ele transformou para esse menu em Ribbon que perdura no Office agora até as versões atuais. Então lá você tinha, por exemplo, imagens como página inicial, inserir, layout de página. Então veja como ele era na sua versão 2007, que foi junto com
foi lançado lá junto com o, o Windows Vista, o Windows 7, por exemplo. Essa era a versão, né? Hoje nós estamos no Office 365, que mantém esse mesmo sistema de abas. Tá? Então, lá no LibreOffice, por exemplo, você pode vir aqui, por exemplo, no menu Exibir, interface do usuário, e aí eu venho aqui para escolher ele em abas. O interessante é que ele vai usar, ele fala mesmo que ó, a interface em abas é mais similar aos ribbons utilizados pelo Microsoft Office. Organiza as funções em abas e torna o menu principal obsoleto, né? Coisa que na verdade eu não concordo, porque tem algumas funções que ficaram presentes né, no menu principal, né, na barra de menus, e que não aparecem aqui, por exemplo, com facilidade aqui na barra de ribbon. Mas, por exemplo, eu tenho aqui, mesmo menu que eu venho em ferramentas, opções, tá aqui, ó, na guia ferramentas eu venho aqui, opções, tá? Então veja, se eu for mostrar para vocês, por exemplo, a guia início, né, e vocês compararem com o WPS Office, tem exatamente os mesmos botões lá, né? Cortar, copiar, colar. Aqui lá é o pincel de formatação, aqui eles chamam simplesmente de clonar, né? E aqui a borracha que tem lá no WPS Office e tem no Word, que fica basicamente na mesma posição, ela está aqui, limpar formatação direta, tá? Mas aqui, ó, a ordem das funções está bem parecidinha. Então você tem a fonte, você tem negrito, itálico e sublinhado, o texto taxado, o sobrescrito e subscrito também estão aqui, o tamanho da fonte, aqui você tem o espaçamento de caractere, você também tem a cor de realce, você também tem a cor da fonte, você também tem aumentar o tamanho da fonte, diminuir o tamanho da fonte. Aqui você também tem os marcadores de lista ordenada e não ordenada, né? Você também tem os botões de alinhamento aqui e também tem o botão de espaçamento entre linhas, né? Assim como os botões aumentar, diminuir e recuo também estão presentes aqui, tá? Então, ou seja, a interface fica muito parecida nos três programas. Se você comparar o WPS Office com o LibreOffice e o próprio Microsoft Word, vocês vão achar essa similaridade, né? Beleza? Então não tem nada de difícil fazer o que a gente fez ali. Então, por exemplo, aqui ó, eu defini um tamanho de fonte para mim. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz agora há pouco, né? Eu vou pegar aqui, vou colocar um tamanho 16, né? Colocar um negrito, vou centralizar, né? E aqui eu vou só ajustar minha régua para ele ficar parecidinho aqui, ó. Tá? Aí vou colocar aqui, ó, alternativas ao Microsoft Office, né? Aí. Então aqui, ó, vou colocar o título do jeito que estava, né? Ó, aqui eu posso centralizar o texto e aqui fazer basicamente o mesmo textinho. Eu vou até copiar lá do WPS Office, vou trazer para cá. Olha lá, ó, os programas. Aí, copiar aqui. Vem aqui, ó, copiar. Aí vou lá no outro programa, colar. Então veja, pessoal, o que você faz, né, nos dois programas é possível fazer também no Microsoft Office, no LibreOffice e também no WPS. Então não é nada difícil de trabalhar com esses dois programas, né? Perfeito, né? Então veja, o que a gente faz num programa, faz no outro. Pode ser um pouco mais ou menos intuitivo, mas é possível trabalhar com os dois programas, além do fato de você trabalhar com, digamos, com um software que você não vai pagar licença para usar, certo? Tá, pessoal? Então, veja, trabalhar com os dois programas não é nada difícil, ok? Então aqui ó, nós temos as mesmas ferramentas presentes nos dois programas. Então você tem lá as listas. Só uma diferença, por exemplo, é que no WPS Office, tanto na versão Windows quanto na versão Linux, ele só foi implementado com uma lista de marcador e uma lista de numeração. Já no Microsoft Word e no LibreOffice, por exemplo, ele tem uma terceira
um terceiro botão com estilos diferentes de lista, inclusive as listas com mais de um nível, né? Que é inclusive um padrão muito usado na BNT. Entendeu? Então, uma das coisas para a gente trabalhar com listagem nos dois programas, né? No Word e no LibreOffice já tem pronto. Lá no WPS tem uma gambiarrinha para fazer e eu vou mostrar como fazer agora, ok? Então aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, deixa eu diminuir meu zoom, tá? Então, ó, isso aqui, ó, tá, trabalhar com os parágrafos, por exemplo, aqui a gente tem que mostrar um recuo nessa linha, né? Então, esse parágrafo aqui tá bonitinho, tá alinhado, tá com 1,5 de espaçamento, mas, por exemplo, a BNT, aliás, qualquer órgão ou instituição, geralmente a gente começa parágrafo com um recuo na primeira linha de cada parágrafo. Tá? Então, geralmente esse recuo é de 1,25 centímetros de recuo aqui na primeira linha. Então, geralmente, quando a gente dá um tab, ele já coloca esse recuo. Tá? Mas aqui ele pode não ter colocado o recuo certo. Então, como é que eu vou ter certeza que o recuo está correto? Tá? Então, geralmente a gente usaria a régua, né, para fazer o recuo, mas eu vou usar a forma mais profissional de se fazer, que é a formatação de parágrafo, um dos tópicos que levaram a dúvidas na última aula, né? Como é que formata parágrafo? Então eu vou mostrar nos dois programas. Aqui agora estou no LibreOffice, então eu vou mostrar por ele primeiro. Então primeiro eu vou formatar aqui, ó, formatar o parágrafo aqui, eu vou selecionar o parágrafo inteiro, né? Aliás, nem precisa. Bastaria eu clicar aqui, ó, botão direito, aí eu vou aqui em deixa eu pegar aqui uma parte que ele tá tentando fazer correção ortográfica. Eu vou colocar para português no Brasil aqui para ele parar de tentar corrigir meu texto, né? Então eu vou pegar aqui, ó, por exemplo, ó, eu vou botão direito, parágrafo, parágrafo. Aí aqui eu tenho algumas abas, né? A questão do alinhamento, por exemplo, ele já está justificado, né? Tá tudo certinho aqui. Aí eu vou aqui, por exemplo, em recuo e espaçamento. Aí eu tenho aqui, ó, antes do texto, depois do texto. Então lembrar que recuo é um espaço que vem antes e depois do texto na linha na horizontal. Tá? Então eu vou colocar aqui apenas o recuo apenas da primeira linha, que deve ser, segundo as normas da BNT, eu vou colocar aqui 1,25 centímetros. Tá? Beleza? E o espaçamento já está certo lá também, ó, 1,5. Então quando eu clicar em OK, olha lá, ó, viram que o recuo que eu usei usando a tabulação, usando o tab do teclado, não ficou certo. Tá? Agora ele está correto. Ó. O recuo de 1,25 centímetros. Se fosse na régua, você teria que acertar mais ou menos aqui nessa posição. Acontece que lá no WPS Office, por exemplo, a régua não é tão precisa. Por exemplo, eu não estou vendo a régua aqui agora, né? Então eu vou aqui na guia exibir, né? Aí vou na guia exibir e venho aqui exibir régua. Aí, ó. Tecnicamente, para eu alinhar esse parágrafo aqui, eu só precisaria fazer o quê? Né? Vir aqui na régua, aí puxar aqui, ó. Vamos ver se ele vai mostrar para mim a distância. Né? Ó. Tá vendo? Eu não consigo mover ele direito aqui. Para a régua ficar mais precisa no WPS, eu teria que dar um zoom enorme no documento para a régua ir ficando mais precisa. Tá vendo? Quanto mais eu vou dando zoom, maior a precisão da régua. Agora eu consigo arrastar um pouquinho. Ó. Né? Clicar aqui, ó. Trazer a régua um pouquinho. Ainda assim, ela não está deixando. Esse é um ponto que o WPS precisa ser melhorado, na minha opinião. Tá? Mas tá? Tem uma alternativa muito interessante, que é a mesma do Microsoft Office. Eu venho aqui, botão direito, e clico em parágrafo. No Word também é botão direito, somente parágrafo. Lá no LibreOffice que tem botão direito, parágrafo, parágrafo. Né? Aí vem aqui em parágrafo. Essa janela é idêntica à do Microsoft Word. Tá? É idêntica. Tá? Ele, tem aqui, ó, ele vai abrir recuo, espaçamento e quebra de linha. Então tudo eu vou fazer nessa guia, recuo e espaçamento. Aí ó, o texto já está justificado. Né? Só que a primeira linha aqui está apontando aqui 2. Né? Eu vou colocar aqui, mudar isso para centímetro. No Word não é preciso escolher a medida. Tá? Lá no Word ele já trabalha só com centímetro. Aí eu vou colocar centímetro aqui e aqui eu coloco 1,25.
Tá? Então vem aqui e dou um OK. Pronto. Agora tem 1,25 de recuo. Olha onde a régua parou. Seria entre o 3 e o 4. Tá vendo? Não tem muita precisão da régua, né? Eu não sei por que o WPS fez dessa forma, mas tá aí. Então, ó, agora, toda vez que eu for digitar um novo parágrafo, ele já vai obedecer esse alinhamento, tá vendo? Então, as duas primeiras linhas do documento vão ficar alinhadas e o resto vai usar o restante da régua. Então, aqui eu tenho recuo, né? E aqui no resto do parágrafo eu não tenho, né? Então, vou colocar aqui algum texto, né? Algum texto de exemplo até encher a linha. Gosto de fazer dessa forma. Algum exemplo, né? Algum texto de exemplo até encher a linha para mostrar como os parágrafos, né, se alinham, né, um abaixo do outro. Aí, ó, tá vendo? Simples, não? Então, é assim que a gente formata parágrafo. Então, quando a gente vai formatar parágrafo, a gente tem que prestar atenção no seguinte: o que você formata num determinado parágrafo? Você vai formatar o alinhamento, o espaço entre a linha e os recuos. Tá? Existem alguns tipos de parágrafo, por exemplo, que possuem um recuo um pouco diferente. Tá? Então, por exemplo, nós tínhamos feito lá na nossa aula, tínhamos uma capa de trabalho. Né? E na capa de rosto tinha um texto lá que era trabalho apresentado na disciplina. Né? Então eu vou dar uma demonstração de como fazer o alinhamento. Né? Então aqui, ó, geralmente, né, aquele texto da folha de rosto, que é esse daqui, ó. Vou colocar aqui, ó, folha de rosto para vocês verem. Então, o que é uma folha de rosto? A folha de rosto de um determinado documento é isso aqui, ó. Deixa ele mostra aqui rapidinho. Cadê a figura? Olha lá. Ele tem um texto, né, que é alinhado aqui, ó, abaixo do título do trabalho. Esse texto aqui vem praticamente no meio da folha, mas existe um recuo padrão para esse tipo de texto aqui, ó, que é um recuo de 8 centímetros. Então, como que eu faria? Né? Vou mostrar pelo WPS primeiro, depois eu mostro pelo LibreOffice. Então, eu teria alguma coisa assim, né? Escreveria o texto: trabalho, né? Trabalho apresentado, né, na disciplina de informática, né, para obtenção, de nota do semestre. Aí coloca assim: orientação, nome do professor, né? Então, esse texto, para ele ficar alinhado desta forma aqui, a gente faz o seguinte: a gente vai lá, seleciona os dois textos, ele tem que estar justificado, né? Então, eu já vou aplicar o justificar aqui, né? E o alinhamento dele deve estar em 8 centímetros. Então, eu vou pegar aqui, botão direito, parágrafo. Aí, em parágrafo, o que eu vou fazer? Bom, a primeira linha aqui eu vou tirar. Não precisa da primeira linha, ele tem que estar todo alinhado, todo no mesmo espaço, né? E aí eu vou colocar um recuo antes do texto. Eu vou colocar um recuo de quanto? 8 centímetros. Aqui, ó. É a medida que a BNT pede, por exemplo, para folha de rosto, tá? Aí vou tirar também aqui o espaçamento, que geralmente esse texto ele não tem espaçamento de 1,5. Vou aqui clico em OK. Olha lá, ó. Então, você quer alinhar o texto? É essa forma que você vai fazer. Tá? Um alinhamento de 8 centímetros aqui, a partir da margem esquerda. Ah, tem mais um detalhe. Né? Como é que está o layout dessa página? Né? Então, eu venho aqui, ó, no menu Layout de página. Né? Eu tenho aqui, ó, as medidas para o documento. Tá? Que eles devem estar assim. Ó, a margem superior ela deve estar em 3 centímetros. Tá? Aqui ele está usando uma medida chamada int, né?
Então eu vou fazer diferente. Lá no WPS do Windows não tá dessa forma, tá? Eu vou aqui no botão margens, aí eu vou aqui em margens personalizadas. Aqui, ó, eu posso mudar para centímetro aqui perfeitamente nas quatro linhas, nas quatro margens. E aí eu só preciso configurar da seguinte forma: pela BNT, a margem de topo é de 3 centímetros e a esquerda também. Já as margens inferior e direita, tá? Elas são ajustadas para 2 centímetros. Aí. Então, ou seja, antes de tudo, a gente tem que formatar aqui o layout da página. Então, onde que você vai? Você vai lá na guia layout de página, tá? Aí lá em layout de página que você vai ter o ajuste. Agora vai ter o ajuste da margem. Agora as minhas páginas estão de acordo com o formato da BNT e o texto está aqui, ó, 8 centímetros a partir da margem esquerda, tá? Então, lá no LibreOffice, como é que eu faria? Vamos lá, copiar esse trabalho aqui, copiar. Eu vou aproveitar que eu vou copiar isso aqui para o LibreOffice e mostrar para vocês uma coisa. Como é que eu copio um texto e colo ele sem copiar a formatação, só o valor do texto? Então eu venho aqui, por exemplo, no LibreOffice, né? Aí eu venho aqui no botão colar, eu tenho sempre essa seta aqui, ó. Né? Aí a hora que eu colo aqui, eu posso colocar assim, ó. Como é que eu vou colar o texto? Eu vou colar ele sem formato nenhum. Então a hora que eu colar, ele não vai ter o formato que estava lá, ó. Tá vendo? Inclusive tem que limpar aqui de novo o formato dele, ó. Limpar a formatação. Olha lá o texto como tá. Então eu vou garantir que ele vai ter o mesmo espaçamento lá do WPS Office. Como que eu vou fazer isso? Tá? Ele também tem uma guia layout aqui. Só que é interessante no LibreOffice que se você clica em layout aqui, ó, ele já tem aqui, por exemplo, todos os botões, né? Não confundir isso aqui, ó, isso aqui é recuo e espaçamento, tá? Eu vou de novo aqui, ó, no botão margens da página. Aí aqui embaixo já tem todas as margens. Então como que eu configuro isso aqui, ó? Então é só o seguinte, ó, a esquerda é 3, a direita é 2. Para cima é 3 e embaixo é 2. Pronto, margens de página aplicadas. Agora é só o botão direito, parágrafo, parágrafo. Aí eu vim aqui, ó, recuo antes do texto, eu coloco lá 8 centímetros e mando dar um OK. Pronto. E não esquecer que o texto tem que estar como? Justificado. Aí, ó, perfeito, né? Eu vou ajustar a fonte aqui para Times. Para Times não, para Arial, vou usar. Né? Arial. Tamanho 12. Aí. Aí, ó. Veja como fazer formatação de parágrafo, é simples. É a mesma coisa nos 3 programas. Tá? O que muda é um pouco o diálogo. Por exemplo, no LibreOffice, se você clicar em botão direito, parágrafo, parágrafo, você vai ter essa janela aqui. Então, nessa janela você vai ter várias opções, por exemplo, como trabalhar com recuo e espaçamento é uma guia. O alinhamento do texto, desculpa, o alinhamento do texto é em outra guia. Aí você tem, por exemplo, como colocar tópicos e lista, né? Formatar tabulações, né? Formatação de capitular, para quem não sabe, capitular é aquele texto que tem aquela primeira letra grandona, tá? Aí tem aqui bordas, área do texto, transparência, né? Mas basicamente o que a gente mexe na formatação de parágrafo basicamente é o que? Recuo, espaçamento e alinhamento, tá? No Word e no WPS Office eles são tratados na mesma guia. Aqui no LibreOffice é que eles têm essa guia cada uma com as suas respectivas funções. Mas basicamente é isso que a gente mexe, é recuo e espaçamento. Tudo bem? Então tá aí, ó. Nosso editor de texto perfeitamente funcionando. Então, ou seja, vai falar que não daria para trabalhar com o LibreOffice também, né? Essa coisa padrão do mercado tem que ser Microsoft Word, né? Então, dá para fazer tudo o que a gente fez aqui, ó. Tá? Uma das dúvidas que surgiu na aula, por exemplo, é como colocar determinados caracteres, tá? Por exemplo, aqui, ó, surgiu uma dúvida aqui, professor, como é que coloca isso aqui, ó? Professor Daniel Faria, que eu coloquei na aula, né? Como é que eu coloco isso aí, professor? Aí cabe a gente remeter à linha que eu dei de teclado para vocês, né?
lá no início do semestre, né? Mas vamos fazer uma revisão rapidinha, né? Vou pegar aqui uma imagem de teclado da BNT, bem clara de preferência. Vamos ver se eu acho uma imagem bacana aqui. Eu acho que essa daqui vai ajudar já, né? Aí. Tá pequena. Deixa eu tentar ampliar aqui. Agora eu vou tentar abrir de verdade. Eita, tá ruim, né? Deixa eu ver aqui. Vamos dar uma olhada nessa, se essa tá maior. Aí, aqui eu tenho uma imagem. Uma imagem considerável. Vamos ver se está cortada. Ah, tá cortada. Tá? Deixa eu ver uma imagem melhor. Aqui. Aí, essa imagem aqui está perfeita. Tá? Então, vamos ver aqui a imagem ABNT. Deixa eu ver onde você está. Continuar lendo. Aí. Então, vamos dar uma olhada nesse esquema aqui, ó. Ei, Jesus. Aí, ó, esse esquema aqui. Então, ó, só relembrar uma coisa do teclado para vocês, tá? Então aqui, ó, nós temos um teclado padrão BNT2, o mesmo que nós usamos aqui no nosso laboratório, tá? Então você tem aqui as teclas Ctrl, as teclas Shift, que nem sempre o Shift está com o nome, pode estar só a seta, mas ela está lá. Aí nós temos aqui a tecla Caps Lock, que alguns computadores mostram como fixa, que ela serve para travar maiúsculo, né? Então quando você aperta o fixa, só digita maiúsculo. Aí tem aqui o Tab, né, que é a tecla de tabulação. Então algumas teclas que vocês podem notar, esses símbolos em azul são os chamados terceiros símbolos, né, que a tecla tem. Então o Alt GR ele funciona como se fosse uma espécie de Shift. Que o Shift faz o quê? O Shift ele permite que você pegue uma tecla que tem dois símbolos e digite o de cima, né? Então sem o Shift você acessa só o de baixo. Então se eu quiser digitar porcentagem, eu venho aqui, seguro o Shift e aperto 5, tá? Já o Alt GR ele serve para acessar o terceiro símbolo que tem em determinadas teclas. Reparem, por exemplo, né, isso eu acho que vocês não sabiam, que nas teclas Q, W e E tem três símbolos aqui que não aparecem no teclado. Mas se você apertar o Alt GR e digitar e apertar o W, vai aparecer o símbolo de interrogação, né? Então, para colocar o Azinho e o Ozinho, eu só preciso procurar perto da tecla Enter, que geralmente essa tecla em forma de L, né? Eu tenho aqui, ó, chave, colchete, Azinho. Fecha a chave, fecha colchete e Ozinho. Aí só preciso segurar o Alt GR e apertar uma ou outra tecla, dependendo do que eu vou digitar, tá? Beleza? Então, quando eu coloquei o professor, é assim que eu fiz. Alt GR, Ozinho. Tá? Beleza, pessoal? Então, espero que não tenha ficado dúvidas até este momento. Então, veja, isso aqui é a formatação básica de parágrafo, tá? Colocar titulação, ajustar alinhamento, ajustar espaçamento entre linhas. Não tenho dúvida. Se quiser fazer dentro de uma norma, é só fazer aqui, ó, botão direito, parágrafo. Tá? Aqui no caso do WP do LibreOffice, que ele tem esse aqui, botão direito, parágrafo, né? Aqui ele permite, por exemplo, que eu pegue um determinado parágrafo e transforme ele num título, por exemplo. Eu venho aqui, botão direito, parágrafo, título 1, né? Olha lá, já converte direto para título 1 para mim, entendeu? Então, no caso, eu vou determinar parágrafo, pontinhos, né? E é aqui que eu vou fazer, ó, que ele tem que ser no caso do título aqui, eu coloquei ele que ele estava no centro, né? Agora há pouco ele estava lá, centralizado, né? Mas na verdade eu vou mostrar para vocês que os títulos de trabalho não são feitos dessa forma. Então, se quisermos seguir a ABNT, o que a gente faz? Né? Os títulos devem ser alinhados à esquerda, deve estar aqui, e mais um detalhe, eles devem estar todos em maiúsculo, né? Pelo menos na primeira seção. Tá? Então vamos explicar o que é primeira, segunda, terceira seção, né? Então, isso daqui, por exemplo, ó, é um título de primeira seção, ó, tá vendo? Chama-se seção primária. Então, são as divisões de um capítulo, por exemplo. Então, você tem divisão capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4.
Então esses são, a gente chama de seção primária, eles são indicadores de capítulo. Tá? Então, uma das regras é que eles devem estar, né, em maiúsculas. Tá? Então eu mostrei para vocês um atalho que é o que? Você pegar aqui, pressionar a tecla Shift, e aí em cima das teclas aqui, ó, vocês vão ter umas teclas chamadas F1, F2, F3, por exemplo. Então se eu segurar o Shift e apertar F3, ele vai mudar a caixa do título aqui, ó. Então Shift F3, já mudou. Então agora tá, a primeira letra de cada palavra está em maiúscula. Se eu apertar de novo, né? Aí ó, apertando de novo, tá lá. Alternativas ao INCF. Agora tá tudo em maiúsculo, tá? Então tá alinhado à esquerda, está com a numeração, tudo certinho. Então isso aqui, ó, é título de trabalho, tá? Então existem os títulos de nível 1, temos os títulos de nível 2 e 3, tá? Então vou pegar aqui, ó, vou colocar aqui. Deixa eu ajustar a régua aqui novamente, voltar para o início. Então, isso daqui é título 1, né? Vou pegar aqui uma numeração, né? Ó, isso é título 1, né? Algum título. Aí eu tenho aqui, né? Se eu pressionar aqui, por exemplo, o botão de aumentar recuo, ele vai descer esse título, essa numeração aqui, que está em nível 1, ele vai para nível 2. E isso aqui é nível 2, 1.1. Tá? Então aqui, ó, tem, ó, primeiro subtópico. Primeiro subtópico. Ó, segundo subtópico. Aí o que eu faria? Eu crio lá um título. Aí eu vou lá, primeiro lá, eu aplico lá primeiro subtópico. Aí vem aqui, dou um enter, dou outro. Né? Beleza. Aí aqui vem meu parágrafo. Aí aqui também, ó. Mais um subtópico aqui, ó. Aí aqui é a mesma coisa, né? Ajustar o parágrafo lá para 1,25. Veja que no LibreOffice é possível ajustar perfeitamente a régua, porque a gente sabe que aqui, por exemplo, ó, isso aqui está exatamente na metade entre 1 e 2. Então isso seria 1,5. Então entre 1,5, entre 1 e 1,5 tem a metade, que seria 1,25. Né? Então vou tentar acertar no mouse, eu não sei se eu vou conseguir. Né? Ó, cheguei em 1.2, deveria ser 1,25. Então, ó, por isso que eu falo, na possibilidade de você não acertar diretamente pelo mouse, né? O que eu faço? Formato parágrafo, né? Ignorar. Parágrafo, parágrafo. Aí eu venho aqui e dou uma olhada no espaçamento. Tava em 1,30, né? Vou colocar aqui 1,25. Na primeira linha apenas. Aí, ó. Pronto, agora tá certo. Tá? Esse aqui também faria a mesma coisa. Tá? Então, ó, isso aqui, ó, numeração de nível 1, numeração de nível 2. Aqui, por exemplo, eu tenho numeração de nível 3. Né? Vou pegar aqui, ó. Aí. Isso é nível 1, isso é nível 2, isso é nível 3. Ó. Tá? Agora olha que interessante. Né? Eu tô aqui, ó, professor, ele voltou pro 1, né? Vem aqui, vou aplicar uma numeração aqui, ó. Ele foi pro 1, né? Então eu vou pegar aqui a minha barrinha. Vou tentar aplicar nele um título 2, ó. Aí, 1.1. Só que ele devia ter continuado aqui, né? A lista. Seja como for, aqui, ó, você começa sempre pelo primeiro tópico aqui e depois você vai numerando, tá? Então aqui, ó, ele só não está entendendo que ele tem que continuar essa lista aqui. Então eu vou tentar aqui, ó, lista, né? Adicionar a lista, ó. Agora ele virou 1,3, porque antes estava fora da lista, agora está dentro da lista. Aí eu aplico um título 2 nele ali, né? Aqui, ó, clico aqui e aplico o título 2. Tá aplicado.
Só preciso alinhar ele agora à esquerdinha aqui, ó. E aí ajustar a régua aqui, ó, para ele alinhar com os parágrafos. Aí. Olha lá, agora tá lá. 1.1, 1.2 e 1.3. Então quando você vai lá, ó, adiciona um texto aqui. Aí você vai fazer um novo tópico lá. Aí você ativa a numeração. Ah, ele tá fora. Lembra? Botão direito, lista, adicionar a lista. Aí, ó. Tá vendo como ele foi para o nível 2? Agora ele faz parte da mesma lista deles. Então, para o LibreOffice, toda vez que você inicia uma lista nova, ele reinicia a numeração. Se quiser que a numeração seja sequencial, é só seguir a lista aí. Tá vendo? Então, não é nada difícil trabalhar. Ok, pessoal? Lá no WPS a coisa é um pouquinho diferente. No WPS ele não tem essa lista de nível 1, 2 e 3. Né? Para isso, essa opção está um pouco escondida. Então eu vou mostrar aqui no WPS como fazer a numeração. Então, assim como no Word, eu tenho aqui o botão numeração. Então se eu quiser começar já uma lista pronta para fazer capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, ter os capítulos 1.1, 1.2, assim, eu venho aqui na numeração, aí eu vou em mais numerações, e aí eu tenho aqui a numeração destacada. Aqui eu tenho a numeração que eu quero, ó, tá vendo? Só que ela tem um problema. Lá na BNT, esse pontinho que tem aqui não pode existir. Então, antes de eu aplicar, eu vou personalizar a lista. E aí aqui nessas caixinhas eu tenho nível 1, nível 2, nível 3. É só apagar os últimos pontinhos. Apaga aqui, apaga aqui, apaga aqui. Aí pronto. Já está ativado o primeiro nível, tá vendo? Aí. Agora eu venho aqui, digito o meu tópico, por exemplo, né? Introdução. Não, introdução não. Coloca aqui componentes do computador. Né? Aí aqui eu já vou formatar ela direto para título 1. Ó. Ah, a fonte não ficou legal. Ah, tamanho 12. Não pode esquecer. Olha. Fonte, essa fonte dele está usando uma fonte chamada Simpson, né? Vou usar Arial aqui para não ficar estranho. Aí. Tamanho 12. Aqui, ó. Opa, ele não está entendendo minha função, hein? Minha fonte. Deixa eu ver aqui, corpo asiático. Vou de novo aqui. Arial. Tamanho 12, negrito. Aí. Tá falando que Arial não está disponível no sistema? Deixa eu ver aqui. Arial. Estranho. Deixa eu limpar essa formatação aqui. Eita, apagou meu número. Vou tentar usar outra fonte aí. Ele está aplicando uma fonte chamada Simpson, sendo que eu tenho Arial no sistema já. Aí, tá vendo? Nível 1. Beleza. Aí aqui, ó, vou descendo. Escrevo o meu texto, né? Mesma forma que eu vou pegar, vou alinhar o texto aqui, ó. Vem meu texto aqui. Beleza. Aí eu vou pegar e colocar um tópico 2. Né? É só inserir a numeração de novo. Aí se eu apertar o tabulação ou apertar ou aumentar recuo, eu consigo descer ela para o nível 1.1. Né? Mesma formatação, ó. Arial. Tá? Que eu vou pegar aqui, formatar o Arial aqui. Tamanho 12. Aí. É só preciso agora mexer no alinhamento para ele alinhar com aquele 1 lá. Aí. Perfeitamente alinhado. Aí vem tópico 1.1, 1.2, 1.3. Aí se eu pegar aqui, ó, apertar o tab, ele vai avançando, ó, tá vendo? Aí se eu segurar o shift e apertar o tab, ou clicar em diminuir recuo, aí você vai promovendo, né, o elemento para nível 1, ou para nível 2, ou para nível 3 e assim por diante. Tá?
Então no WPS Office tem essa gambiarrinha de vir aqui, mais numerações, numeração destacada, aí você clica aqui, personaliza, aí você pode formatar inclusive a fonte do texto aqui, ó. Ele está usando Sin Sans, eu vou usar, né, Arial, tamanho 12, porque tem que estar tamanho 12 mesmo. Aí, aplica. Aí. Viram só? Então, no WPS tem essa chaticezinha aí. No LibreOffice e no Word já tem o terceiro botão que já deixa tudo pronto. Tudo bem, pessoal? Então tá aqui essa parte inicial dos editores de texto. Já dá para trabalhar um pouquinho. Vou deixar um exercício pronto para vocês formatarem lá no Ava, para vocês já pegarem novamente a prática. Só que desta vez eu vou usar padrão ABNT lá, sendo que no exercício de sala de aula nós não usamos, tá? Beleza? Então isso fica sendo nossa aula de hoje, né? Vai ter novas aulas que eu vou gravar para dar sequência e servir de apoio para vocês depois ter um material de consulta, de estudo a respeito dos editores, tá bom? A gente tem que ver ainda inserção de figuras, sumário. Aliás, eu vou aproveitar esse momento da aula aqui. Temos 53 minutos de gravação, né? Eu vou mostrar como fazer a sumarização, né? Então vou lá, vou fazer com um documento novo, eu vou fazer essa sumarização para vocês, tá? Então olha como que a gente faz. Então eu vou fazer um documento novinho, né? Aqui seria a capa, aqui seria, né? Aí eu venho aqui, depois de capa, aqui eu vou segurar o Ctrl do teclado, apertar o Enter, mesma coisa que vir aqui inserir página em branco, ele vai para outra folha, ó. Tá vendo que eu estou na folha 2? Aí aqui eu tenho, né? Aqui seria a folha de rosto, né? Aí vou de novo, Ctrl Enter, aqui eu vou deixar separado para o sumário, tá? Na terceira folha. Então lá na quarta folha que eu vou começar, Ctrl Enter, ó, tô na folha 4 agora. Aqui vem introdução. Aí algum texto aqui, né? Aí vem aqui de novo, Ctrl Enter. Aí vem aqui lá, por exemplo, capítulo lá. Vamos supor que eu estou fazendo alguma coisa sobre pacote Office. Então, vou colocar assim, né? Editor de texto. Eu coloco assim, né? Um editor de texto Aí, Ctrl Enter. Planilha eletrônica. Então vamos colocar aqui, programa para cálculos. Tá. Então aqui é o seguinte, essas seções aqui, ó, planilha eletrônica, editor de texto e introdução, elas devem aparecer no sumário. Então para isso nós vamos aplicar a titulação nelas. Então eu vou aqui, ó, seleciono o texto aqui, vou selecionar o editor de texto também. Para isso, segura o Ctrl do teclado, você consegue selecionar os 3 textos, tá? E planilha eletrônica aqui, ó. Aí eu venho aqui, procuro na minha barra de títulos aqui, ó, eu vou aplicar o título 1. Aí. Aí, aplicou o título 1 nos 3, tá vendo? Apesar de ter colocado um tamanho grande, isso aqui é tamanho 12 pela BNT, tá? Você tem que ser tamanho 12. E aí já vou ativar a numeração deles também, ó. Ó, introdução, 2, editor de texto, 3, planilha eletrônica. Viram só? Ok. Agora, lá na página do sumário, o que eu vou fazer? Ah, eu vou subir aqui para a página 2, onde... 2 não, peraí. Aqui, para folha de rosto. Aqui na página 3, eu destinei para ser o sumário. Aí eu venho aqui na guia referências, aí pego aqui, ó, inserir sumário, né? Aí eu escolho aqui, ó, né? Até quantos níveis que eu quero mostrar. Eu vou mostrar até os 3 níveis, né? Aí eu quero dar um OK aqui, ó, pronto. Ele inseriu o sumário pra gente. Eu vou só colocar aqui a palavra sumário aqui em cima, né? Opa. Aí, colocar aqui no centro.
a palavra sumário. Uma coisa importante, pessoal, não aplicar título 1 quando você quer deixar ele já negrito. Não. Isso não pode ser feito, porque senão o sumário entra a palavra sumário entraria no sumário também, tá? Então veja, como fazer isso aqui, ó. Tranquilo, né? É só inserir os seus textos lá, fazer as suas titulações e depois vir na guia referências, inserir sumário. No Word também vai ser no mesmo lugar. Lá no LibreOffice também, por exemplo, ele também tem a guia referências, olha lá, ó, e ele também tem, ó, assistente de sumário, tá? Aí você pode dizer, ó, documento inteiro, capítulo, por exemplo, aí colocar até o nível qual? Geralmente a BNT vai até o nível 5. Eu vou colocar até nível 3, né? Aí, ó. Só que ele não deve achar nada no meu sumário porque não tem nenhum título. Mas olha lá, insere também. Então, para você montar o sumário, é só o que você precisa é colocar os títulos no seu trabalho e depois vir em referências e a sumário ou índice, tá? Ou dependendo do programa que você está utilizando. Tudo bem? Então veja, os três programas vão se comportar basicamente da mesma forma. Eu acho que é uma questão de costume e uma questão de cultura. Tudo bem, pessoal? Então tá aí, fica a gravação dessa aula aqui para ser a aula de hoje, para dar esse reforço para vocês do editor de texto. Tá? No próximo gravação eu vou mostrar para vocês como que nós vamos trabalhar com outras funcionalidades, como inserir tabelas, inserir imagens, né? E até como fazer um índice de figuras, né? Um índice de imagens do seu texto. Tudo bem, pessoal? Então a gente se vê na próxima gravação e até lá.